Uou! Seja muito bem-vindo, batera! Meu nome é João Polinário e no quadro de hoje, no vídeo de hoje, eu vou responder algumas das perguntas que me fizeram no Facebook. Essa pergunta foi inusitada, mas também eu gostei muito do assunto que ela vai abordar, porque ela vai falar sobre o ensino da bateria para as crianças e a importância também de um curso online focado para as crianças, certo? Então nós vamos passar um pouquinho sobre essas explicações e vai ser um pouco complexo. Eu vou explicar um pouquinho, eu vou tentar aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para explicar o que é importante no aprendizado para as crianças e o propósito que eu apresento nos meus cursos aqui, apresentando aqui no canal, no YouTube. E, bom, se você tiver dúvidas e tiver sugestões, eu vou pedir para você deixar na descrição do vídeo. Põe seu comentário, explica uma ideia, põe uma dúvida que você tem ou algo que você já passou, põe no comentário. E se inscreve no canal, ativa as notificações, porque, bom, o canal tá só crescendo, tá só começando, tá? E vamos embora! Então vamos lá, batera. Um dos pontos importantes para você estudar, para você levar a bateria a sério, é entender como funciona principalmente a cabeça das crianças, porque eu comecei estudando muito cedo. Então o que aconteceu para mim? Muitas coisas eu peguei cedo e muitas coisas eu aprendi depois de uma certa idade. E essas perguntas foram bem de encontro com essas dúvidas que muitas pessoas me perguntam. Não é que tudo online, mas pelo fato de eu antes dar aulas em igrejas, isso acontecia muito comigo e eu achava muito gostoso responder. Então, como a gente está aqui no YouTube, eu vou responder uma pergunta muito importante, tá? Então vamos lá. A pergunta é do Júnior Camilo, daqui de Londrina mesmo. Ele perguntou o seguinte: bom, a primeira pergunta foi desse jeito. Graça e paz, irmão, onde você está dando curso? Qual o endereço? Quero colocar o meu filho de 6 anos para fazer. Ele já tem um norte. Bom, como que eu posso te dizer? Bom, então, Júnior, é o seguinte. Trabalhar com criança, de preferência até os 7, 8 anos, funciona da seguinte forma. Para mim, pelos anos que eu estudei, eu tive que fazer pesquisa para isso, para observar um pouco como a criança pensa, como a criança faz e como ela aprende a tocar, pelo menos, os princípios na bateria. Existe uma lenda urbana de que dizem que é lenda. Ah, a criança tem o dom. Mentira. O que acontece? A criança, ela, pelo fato de ela estar muito nova, ela absorve tudo como uma esponja. Então, ela não vai diferenciar, por exemplo, teoria de prática. Ela não vai entender partitura de teoria, ela não vai separar isso. Ela está num processo em que ela aprende muito mais fácil fazendo. Então você vai observar muitas crianças, como por exemplo, as crianças que eu apresentei na introdução, que são muito novas para isso. É errado? Não. A principal ferramenta que faz a criança aprender fácil qualquer coisa, eu digo qualquer coisa, pode ser um idioma, pode ser uma arte marcial, pode ser música, pode ser instrumento que for. A melhor ferramenta ali é a prática e a presença do pai. Entende? A presença dos pais, mães, avós, tios, com o instrumento, com a música, a convivência naquilo tudo é o melhor ambiente para uma criança aprender. Por quê? Porque ela vê tudo acontecendo e ela não cria aquela cisma na cabeça dela de que ela precisa ir para a faculdade, de que ela precisa aprender aulas de música. Ela está vendo tudo acontecer. Então, na cabeça dela, é só fazer as coisas, certo? E esse é um ponto importante, certo? Ele me mandou 2 perguntas e ao longo das conversas, ele mandou aqui, você pode ver a data. Ele mandou
uma pergunta muito interessante sobre o ensino online. Eu vou continuar respondendo essa pergunta que foi elaborada antes, mas depois dessa agora. Eu vou mandar um áudio aqui que ele me falou da seguinte forma. Então, João, será que essas aulas online, será que ele conseguiria pegar alguma coisa, aprender alguma coisa com essa aula ou não? O que você acha? Então, essa aqui também foi a mesma pergunta do Júnior Camilo. Então, você precisa entender o seguinte, Júnior e quem estiver assistindo. Você precisa entender que, independente se é online ou presencial, a criança, para ela ficar à vontade com qualquer coisa, ela precisa de uma pessoa mais velha para ajudar e para incentivar nisso, certo? Então, o que eu recomendo? Antes de você comprar um instrumento, antes de você levar a criança para a aula de bateria, leve ela para assistir alguma apresentação de música, certo? Por quê? Ali ela vai ter a realidade, por exemplo, que eu tive na igreja, de ver um baixista tocando, de ver um batera tocando, de uma pessoa tocando guitarra, de ter um cantor, de ter outros instrumentos. Essa é a melhor experiência para uma criança. E se você leva ela para assistir uma orquestra, poxa, maravilhoso, entende? Eu toquei em orquestra, só que tocar é diferente de apreciar quando você é pequeno, entende? Porque a criança, ela pega aquilo muito sonhador, ela pega aquilo muito pela emoção, e a emoção é algo que entra na gente, na música, que faz uns chorar, outros dançar, outros ficarem felizes demais e, infelizmente, outros quebrarem tudo. Então, um dos pontos importantes que eu preciso comparar a idade com o ensino online é o seguinte: pais, sejam presentes no aprendizado das crianças. Ponto. Por quê? Você vai aprender muita coisa assim. Pelo fato de eu dar mentoria online, eu posso ajudar nisso. Só que você tem que entender o seguinte, a criança ela tem uma idade. Então você vai observar, por exemplo, no meu curso Primeiros Passos, eu faço o seguinte, ele não é um curso voltado para crianças. Por quê? Nós vamos fazer um estudo aprofundado que você vai aprender o quê? Como trabalhar as suas mãos, entender como funciona o mecanismo, como funciona a pinça, grip, rebote, toques simples, toques duplos, paradiddles, flams, drags, entender como funciona tudo isso através das grips. E aí você vai observar o tamanho da mão de uma criança. Here we go.
criança ela é pequena. Então, quando você observa a mão de uma criança e a mão de um adulto, o desenvolvimento é muito grotesco, é muito diferente. A criança está crescendo, a mãozinha dela é diferente. Ela segura o baqueta com as mãos fechadas, literalmente. Ela não vai segurar na pinça, literalmente, com os toques perfeitos, sabe? Então, qual que é a minha melhor recomendação? Se você for auxiliar, se você for participar das coisas com o seu filho, compre um curso online para crianças pequenas. Se você não for fazer isso, não compre. Por quê? A criança ela precisa de uma referência. É simples. Eu posso ajudar fazendo a mentoria. Eu tenho um bônus que eu faço de 6 meses para que as crianças, o aprendizado do curso seja bem desenvolvido. Porque existe uma média de 6 meses a 8 meses para uma pessoa concluir por completo o meu curso Primeiros Passos. E esse é o curso que mais eu recomendo para quem está começando, certo? Então você precisa entender isso. Coloque uma criança para fazer isso desde que você participe. Porque você vai entender mais do que a criança e você vai poder orientar. Eu vou ver pelo vídeo, eu vou orientar, lá eu tenho as mentorias, onde eu vou ver os vídeos e você vai ter um grupo de WhatsApp para ver se existem outras crianças participando disso. Porém, participe, pai. Participe, mãe. Não deixe a criança simplesmente estudando ali. Eu preferi, é uma coisa que eu gosto, é uma particularidade minha, eu prefiro dar aula presencial para crianças, certo? O pai vem junto, você vê a criança acontecer, você vê a criança fazer as coisas. E isso aconteceu comigo quando eu estava no universo do hip hop, certo? Então eu aprendi muita coisa lá, assim, desse jeito, tudo na prática. A minha mãe trabalhava, mas eu tinha o meu tio ali. O meu tio, ele era um instrutor de dança, então ele corrigia, me ensinava a ter postura, me puxava a orelha, me dava ânimo, se eu fazia as coisas certas, eles aplaudiam, entende? Então rolava toda uma química ali para fluir uma coisa legal. E não tinha tanta cobrança para lidar com o tempo, por exemplo. O tempo é uma coisa importante nos cursos online, certo? No meu curso Primeiros Passos, você tem até 2 anos para concluir o curso e ter a mentoria, entende? É um curso com tempo, é uma escola, é para desenvolver, certo? Então, a melhor recomendação que eu tenho para crianças é: pais, levem seus filhos nas escolas de bateria ou aonde ele for fazer bateria e faça aula particular se a criança é pequena, certo? Um exemplo clássico e muito bonito de ver é você procurar na internet e ver o Tony Royster quando ele é pequeno. Ele foi aluno de nada mais, nada menos do que Dennis Chambers antes de ir para a faculdade. Então, imagina o pai dele vendo tudo aquilo acontecer. O pai do Tony, o Tony e o professor ali. Esse é o melhor vínculo e a melhor motivação que você pode dar para o seu filho, certo? Então, pense nisso quando você for colocar algum curso online para uma criança pequena, certo? E agora nós vamos entrar num aspecto que é um pouco curioso, mas eu tenho que falar isso. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas é o que eu preciso fazer. A importância do desenvolvimento na infância da criança, tanto musical, intelectual, familiar, enfim, espiritual, para quem vai e tem algum tipo de fé. Eu cresci na igreja. É o seguinte: participe. Por quê? As crianças, elas têm uma liberdade criativa que não se aprende na escola. Como? Fazendo. Certo? E existem alguns estudos da psicologia que eu posso dizer alguns livros aqui, mas eu estudei isso e me ajudou muito porque eu comecei a me entender. Certo? Então vamos lá. A experiência da criança passar por aquilo, na infância, é muito marcante. Então ela pode inspirar ou desmotivar, certo? Faça isso. Acompanhe as crianças e veja elas fazerem as coisas por elas mesmas. Existem professores de psicologia que fizeram muita importância nisso. E existem alunos que foram muito influenciados através dessas culturas. Um exemplo é você ouvir falar sobre o estudo de Maria Montessori.
Maria Montessori foi uma professora que observou muito o desenvolvimento da criança até a adolescência, e isso é muito praticado em muitas pessoas, e muitas pessoas de sucesso chegaram até onde chegaram através desse estudo. Um exemplo deles é a própria Beyoncé. A Beyoncé, Mark Zuckerberg, você vai observar muito dessas pessoas que passaram por esse tipo de estudo e desenvolveram uma liberdade criativa, independente da faculdade, certo? Então, eu estudei eles e me ajudaram muito pelo fato de não ter limitância nas regras. Isso é muito bom porque você não põe regras sobre as crianças, você deixa elas se descobrirem, certo? Não é uma coisa militar, não é uma coisa que é muito regrada, é você dar liberdade e depois dar orientações para ela aprender a se respeitar e ter limites. Não são regras, não é nada ditatorial, são orientações. Livros também como Jean Piaget, que esse sim fala de forma direta o desenvolvimento da criança, do 0 aos 9 anos. E dentro dessas fases, você observa que as crianças elas têm algum tipo de aprendizado bem diferente, que é, por exemplo, conhecer o mundo, praticar e observar as coisas. Existem vários termos desses, como, por exemplo, o interpretativismo. Interpretativismo. Ali a criança vai aprender a interpretar o mundo como ela é, como ela pensa, e ali as coisas começam a acontecer. E ela começa a construir o caráter e a realidade do mundo pela cabecinha dela, não pela escola. A escola ainda está longe, ela está com 4, 3 anos. Então você observa crianças tocando bateria incrivelmente até os 6, 7, porque depois ela vai entrar na escola. Então ali o processo muda. Então às vezes um processo da escola anula um pouco aquela criatividade, ela tinha um incentivo do pai e da mãe, chegou na escola, as coisas mudam. Entende? E tudo isso influencia no caráter de alguém. E esse alguém é a criança. Então, você vai observar, por exemplo, como eu já disse, Maria Montessori, Jean Piaget e o brasileiro que, infelizmente, na época da ditadura foi exilado, mas os livros dele falam muito até hoje. Paulo Freire. Vai ter muito coxinha que vai falar isso pra mim aqui, vai querer colocar nos comentários mais adiante que Paulo Freire não foi nada. Mas por que o cara não ia fazer nada se ele foi exilado? Entende? Eu acho que eu não formulei essa frase direito, né? Por que ele seria exilado se ele não tivesse incomodado alguém, certo? Ainda mais na época da ditadura. O fundamento que levou, por exemplo, Paulo Freire a ter o seu busto ali colocado. Paulo Freire é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa fora do Brasil de toda a nossa história. Ele é nome de cátedra em dezenas de universidades pelo mundo afora. Ele é o terceiro intelectual da área de ciências humanas mais citado no mundo, né? Na área de ciências humanas. Portanto, há uma avaliação internacional que dá a Paulo Freire esse lugar. Se o professor Olavo de Carvalho tiver a avaliação equivalente em relação a isso, ele pode ter ali o seu busto colocado. Não sou eu que vou, não tenho nenhuma dificuldade. Aliás, vou dizer algo. Outro dia me disseram assim, mas você chama o professor Olavo de Carvalho de professor? Eu falo, sim. Por quê? Porque ele é professor, né? No sentido de que ele ensina, ele tem alunos, né? Eu não tenho nenhum tipo de privilégio de achar que professor sou eu. Por exemplo, jogador de futebol chama o técnico de professor. A pessoa chama o professor de capoeira de professor, o professor de pilates de professor. Por que eu vou achar que professor é uma exclusividade minha? Então, a minha questão não é essa. Eu não vou pegar por esse lado lateral. Daí que, se ele considerar que é adequado colocar ali um busto,
Se tiver a mesma avaliação, coloque. A questão não é o que se coloca, é qual é a relevância que pode ter. Paulo Freire tem uma relevância que não é unânime, mas ele tem a relevância. 42 universidades pelo mundo afora não seriam tolas de oferecer a ele esse título. Por outro lado, faça, é uma questão democrática. Agora, precisa ver quanto tempo fica. Então são três pessoas incríveis que influenciaram na educação da infância até hoje. E lá fora essas pessoas foram grandiosamente exaltadas. Então para pensar, vê como seu filho vai entrar com esse universo da música. E para quem já sabe, para quem já conhece, bom, leiam, busquem saber. A gente está no universo... Eu cresci no universo do hip hop, então muita coisa eu aprendi por liberdade. Minha mãe permitia de eu ir no sebo comprar livros. Eu não comecei e aprendi tudo isso pelo celular, sabe? Foi livro, sebo, procurando as coisas e aprendendo. Então, se você tem interesse nessas coisas, lembre-se, acompanhe o seu filho, certo? O foco que eu faço aqui na internet é um foco comercial direcionado para quem está querendo aprender e já tem compreensão das coisas e já sabe como é fácil entender. Quem lê, quem escreve, coisas assim, você vai olhar, você vai aprender fácil. Então o universo da criança ele é um pouco mais delicado porque ele está em formação. Então pense bem nisso. Eu digo isso nos meus cursos. Se você for adquirir, você pode ter certeza que seu filho vai aprender, só que acompanhe-o. Acompanha ele. Eu não tenho o hábito de fazer isso à toa. Deixa ele aprender, respeite o tempo dele, o inspire. Não deixe ele aprender as coisas nas pressas. Não coloque pressão na criança. Faça com que ela aprenda e se divirta, porque pode ser que lá na frente ela vai querer levar bateria ou algum outro instrumento por hobby. E aí você, pai, mãe, fica muito com aquela cisma e acaba frustrando a criança, entende? Então, seja delicado, observe como as coisas funcionam e coloque um carinho na criança, porque a criança, ela vê o pai, a mãe, o avô, o tio como o melhor herói dela. Bom, Batera, o vídeo é esse, né? Nós respondemos 2 perguntas, eu acredito que eu prolonguei muito, mas eu tive que fazer isso porque esse vídeo me motivou bastante, porque ajuda a pensar nisso, ajuda a pensar em como a criança pensa, como a criança se desenvolve. A criança é um ser humano, a criança não é uma criança que não sabe nada. Ela observa tudo que acontece na sua casa, na minha, na sua, na casa do pai, da mãe, do tio e da avó. A criança, ela vê tudo. Então, ela está vendo como o mundo acontece, ela cresce vendo tudo, e é isso que transforma ela, certo? Eu vou ficando por aqui, e se você tem alguma sugestão de vídeo, quer deixar um comentário, manda ver aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.